Mas que hino fantástico, que hino maravilhoso, que mensagem linda é essa que acabamos de ouvir. Eu quero fazer o que queres, Senhor. A pergunta é, ou a afirmativa que nós ouvimos é: querer é poder. De fato, para você, agora, querer é poder? Se querer é poder fazer, então por que nós não fazemos o que Deus quer? Não é verdade? Por que nós não colocamos o nosso coração, as nossas vontades, os desejos do nosso coração, da nossa mente, os nossos projetos, nossos planos, nossos sonhos? Por que nós não colocamos todos alinhados, alicerçados, na verdade, na palavra de Deus e permitindo que somente Deus conduza o discurtir da nossa vida? Porque assim todo querer que vier ao nosso coração, que virá da parte de Deus para o nosso coração, ele será efetuado. E quando efetuado, efetivado, ele será para glorificação do nome do Senhor. Que bênção poder ter um relacionamento com Deus ao ponto de cantar: eu quero fazer o que queres, Senhor. E de fato, não apenas querer fazer, mas de fato fazer. E o texto que vem ao nosso coração para compartilhar com você nesta manhã de domingo é o texto que está em Mateus capítulo 20, versículo 28, que diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Vou ler novamente. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. É a palavra do Senhor quem nos diz que o Filho do Homem veio para servir. Jesus veio para servir. Ele quis, aceitou o desafio, veio e serviu. Não veio para ser servido, ele veio para servir. E para afirmar e para nos desafiar a servir o Senhor, quero deixar um outro versículo também que vai ajudar-nos a entender a palavra deste momento. Está em João, capítulo 5, versículo 17. Palavras do próprio Jesus, que ele diz assim: e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o Senhor Jesus não apenas veio para servir, mas também até agora, até esse presente momento, ele também continua trabalhando em favor da humanidade. Desejoso, portanto, que a humanidade seja salva. Foi para isto que ele veio. Todo o servir de Jesus é para a nossa salvação. E ele serviu a ponto e cumpriu todo o propósito, desígnio de Deus, a ponto de morrer numa cruz, em meu, em seu, em nosso lugar. Você já ouviu aquela frase que quem não vive para servir, não serve para viver? Pois é, essa frase, portanto, ela tem a sua coerência. Tem uma coerência. Será que, de fato, esse texto, ele traz a sua coerência com a verdade bíblica que nós acabamos de ler? Será que há? O certo seria dizer e afirmar e nós lutarmos para viver o seguinte: Deus nos salvou, Deus me salvou e me fez sacerdote real para servi-lo. O propósito de Jesus, portanto, é me salvar e, a partir dele, eu ser um sacerdote real a fim de servi-lo e servi-lo com alegria, conforme o texto que nós cumprimentamos os irmãos aqui no Salmo 100, versículo 2. Uma outra afirmativa também que deve fazer parte da nossa existência, da nossa caminhada cristã, é que devemos vigiar o nosso coração para servir a Deus. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso.
Há coisas que parecem ser boas, há caminhos que parecem ser bons, que vêm ao nosso coração, mas ele é enganoso e vai nos levar à morte, vai nos levar à separação de Deus. Então, nós temos que vigiar o nosso coração, a nossa mente. Em Mateus capítulo 6, versículo 13, Jesus ensina o quê? Que nós devemos rogar sempre ao Pai para que Ele nos livre do mal. O que é livrar-nos do mal? Livrar dos maus pensamentos, livrar-nos do maligno. Então temos que vigiar o nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque do coração procede as saídas da vida. Então temos que, salvos em Jesus, desejosos em servi-lo, temos, portanto, que vigiar o nosso coração, a nossa mente. O que vem sendo semeado na nossa mente, até mesmo pelo inimigo. E devemos ter o cuidado para que germine em nosso coração, em nossa mente, aquilo que o Senhor está plantando em nossos corações, através da sua palavra. A palavra de Deus, portanto, que nos fortalece, que enrijece a nossa fé e que nos faz ficar o quê? Firmes, de que Ele está no controle de todas as coisas e Ele nos chamou, nos comissionou para servi-lo. Uma outra verdade também que eu quero deixar para você nesta manhã é que devemos conhecer mais a Deus para servi-lo. Por que conhecer mais a Deus? O profeta no passado disse que nós devemos, em qualquer coisa que desejamos, portanto, conhecer mais a Deus. Porque conhecendo mais a Deus, nós atentaremos, portanto, para a sua vontade. E a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Uma outra verdade, portanto, dentro deste contexto de que o Senhor nos chamou para servi-lo como sacerdote, devemos viver sempre servindo a Deus como Ele quer. E como é que Deus quer que nós o sirvamos? Com alegria, com louvor, com gratidão, com prazer, com firmeza, com dedicação, com convicção e também com constância. Nós somos levados a ventos. Somos levados, portanto, a estarmos num momento bem, num outro momento ruim, mas diz o profeta Abacuque no capítulo 3, no versículo 17 e 18, ele diz o quê? Que em qualquer circunstância, ainda que aconteça qualquer situação, ele em tudo louvaria, glorificaria, exaltaria o nome do Senhor. Com alegria. Neemias, um grande homem de Deus no passado, serviu ao Senhor com aquilo que ele pôde, com aquilo que ele tinha, e o que ele não tinha, ele buscou de Deus, e Deus, portanto, providenciou tudo o que foi necessário para que ele pudesse servir ao Senhor, e é dele a palavra que vem, a alegria do Senhor, a nossa força é. Assim, portanto, deve ser o nosso viver, queridos. Servir ao Senhor com alegria. É o tema, portanto, da mensagem desta manhã. Salvos para servir. E acredito, e você concorda comigo, e afirmar que para servir a Deus é necessário entender e é necessário trazer na nossa mente que servir a Deus é um grande privilégio. Que privilégio poder servir o Senhor, que privilégio é poder dedicar meus dons e talentos que Ele mesmo me concedeu a serviço dEle, que privilégio abrir a minha boca para adorar o Senhor, que privilégio dobrar os meus joelhos para orar ao Senhor, na convicção de que Ele está me ouvindo e de que Ele, portanto, responderá no tempo dEle. Que privilégio poder servir o Senhor, que privilégio fazer, seja lá o que for, não importa, seja nos mínimos detalhes, seja estender as mãos em favor de alguém, seja abençoar com 1 quilo de alimento, tantas famílias carecendo nesse tempo, seja doando uma máscara, no tempo que nós estamos precisando de nos proteger aí, uma máscara, quantas pessoas não têm em suas mãos, no seu bolso, 4, 5 reais, para comprar uma máscara, e nós podemos fazer isso. Inclusive, a primeira Igreja Batista, ela está com esse projeto dirigido pelo Ministério de Ação Social da Igreja, de uma máscara, abençoar, a Igreja vai abençoar com uma máscara aquele que não tem como comprar. Então nós estaremos lançando esse projeto logo, logo.
mas nós podemos servir o Senhor e ter o privilégio de servir. É um grande privilégio. E sem contar que servir ao Senhor é uma bênção para nós, porque nós é que somos abençoados. Irmãos, querido amigo, Deus não precisa, nós é que precisamos, nós é que temos carência, nós, portanto, é que precisamos do Senhor, nós é que precisamos, portanto, dos favores de Deus. Então é para nós um privilégio. E não servir porque Ele vai nos dar alguma coisa, não. Servir porque Ele já tem nos abençoado. Percebe? Jesus não veio para ser servido. Ele veio para servir. E tem que ser essa mesma conotação na nossa vida. Tem que ser este o mesmo propósito na nossa vida, tem que ser esse mesmo desejo da nossa vida, não querer ser servido por quem quer que seja, mas nos dispor a servir. O Senhor Jesus diz assim: aquilo que você quer que o outro faça para você, faça você primeiro, estenda a mão a quem precisa, abrace quem precisa, ouça quem está precisando ser ouvido, enfim, faça você primeiro, e sem esperar que o outro lhe dê algo em troca. Porque se Deus fosse esperar darmos a Ele em troca alguma coisa, Ele estaria até hoje esperando, porque nós nem sequer amá-lo de todo o nosso coração, nós teríamos condições. Diz a palavra de Deus em 1 João que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele se doou por nós, Ele veio ao nosso encontro, Ele veio nos servir. E nós devemos, portanto, a exemplo de Jesus, também servi-lo. E quando nós servimos o próximo, quando nós servimos o outro que está à nossa volta, nós estamos servindo a Jesus. É isso que ele deixa claro na sua palavra. Quando você deu de comida a alguém que precisava, serviu a alguém com a comida, com um prato de comida, você estava fazendo para mim. Quando você deu um copo de água a alguém que precisava, você estava dando para mim. Quando você deu roupa a alguém que precisava, você estava fazendo como que? Para mim. E tudo que vamos fazer tem que ser, portanto, com alegria, com prazer, não esperando ter nisto algum propósito, algum privilégio, algum retorno da parte de Deus. Não, Deus já tem lhe abençoado, Deus já tem lhe provido o necessário, e Deus tem lhe provido também, acredito, o necessário para você compartilhar com aqueles que estão à sua volta. Nós podemos servir, na verdade, nós precisamos servir. Como cristãos que somos, como tendo o Espírito Santo de Deus selando o nosso coração, nós temos que servir ao Senhor. Olha o que diz Efésios capítulo 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fomos selados. Sabe o que esse termo selo aqui quer dizer? Ele quer dizer três coisas. Ele tem três definições que nós queremos compartilhar com você. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Você foi selado para comprovar diante da humanidade que você foi autenticado pelo Espírito Santo de Deus. Uma aliança que Deus fez com você. E é interessante que hoje, fazendo uma visita à nossa irmã Maria Lima, e ali a irmã Vera compartilhou algo muito interessante, que em determinado consultório médico, a doutora que ele estava atendendo olhou para ela e disse assim: olha, você tem algo de diferente, você tem algo de especial. Você é evangélica? Olha a conotação. Por quê? A irmã Vera, assim como você, como eu, selados pelo Espírito Santo de Deus, quer dizer, autenticados, comprovados que somos do Senhor. Este selo, portanto, que Paulo vai dizer em Efésios 1, 13 e 14, que fomos selados quando cremos em Jesus, também é uma garantia e segurança. Lembra quando lacraram lá o túmulo de Jesus e colocaram guarda para que ninguém pudesse roubar o corpo de Jesus? Não resolveu nada, porque
o Espírito de Deus, o próprio Deus trouxe vida ao seu Filho, ele ressuscitou, louvado seja o Senhor por isso, mas ali eles estavam lacrando, portanto, o sepulcro de Jesus. É uma marca, é uma garantia de segurança. Assim, o Espírito Santo de Deus lacra o nosso coração, marca, traz segurança, portanto, de que nós somos do Senhor. E uma outra terceira colocação que esse termo selo nesse texto nos traz é que assinala a condição de posse. Quer dizer, o selo autentica, traz segurança e traz também posse. É como lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 3, diz que os servos de Deus são propriedades de Deus. Esta garantia, portanto, que o Espírito de Deus nos traz. Sabe para que isso? Para onde você caminhar, para onde você for, aonde nós estivermos, seja na rua, hoje não está podendo mais ficar transitando por muito tempo e fazer as coisas no mais rápido possível, né, de acordo com a necessidade, mas aonde você for, você é servo. E como servo, as pessoas verão em você autenticidade. As pessoas verão que você pertence a Deus. As pessoas terão segurança de poder compartilhar, de estar com você, ainda que no meio de pandemia que nós estamos vivendo, no mundo com essa pandemia do coronavírus, mas nós temos o quê? Segurança de que nós não somos daqui, e porque nós não somos daqui, nós servimos o Senhor. Aqui é uma passagem. Deus, portanto, quer contar com você, meu querido, minha querida. Deus quer contar que o seu coração o sirva com alegria, com prazer, com determinação, não importa a circunstância. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, o apóstolo Paulo diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Olha, Deus nos ungiu. A palavra ungir aqui tem alguns sentidos, como que a separação de uma pessoa para a missão específica no reino de Deus. Assim como no Antigo Testamento, a expressão ungir era para ungir quem? Os reis, sacerdotes, os profetas. Então nós somos, pelo Espírito de Deus, ungidos por Deus em Cristo Jesus para servi-lo. Para onde você estiver, você é convidado, você é conclamado, você, portanto, é direcionado, você, portanto, é chamado a servir. E lembrando que servir com alegria, porque você foi ungido pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, fomos criados para o louvor do Senhor. Louvar é elogiar, é glorificar a Deus. Fomos criados para glorificar a Deus. Em Isaías 43, 7, 21, diz assim: a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Que coisa fantástica! Os que criei para a minha glória. Somos criados para a glória de Deus, assim como o salmista, no Salmo 29, versículo 2, ele vai dizer assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Quem é que pode louvar ao Senhor? Quem pode agradar ao Senhor? Quem pode agradar ao Senhor com o seu servir? Os salvos em Cristo Jesus. E você que está nos ouvindo, portanto, se ainda não teve uma experiência com o Senhor, clame ao Senhor: Deus, eu quero ter essa experiência. Eu quero poder ser autenticado, eu quero ter o sentido de posse, eu quero, Senhor, me sentir pertencido ao Senhor, eu quero pertencer ao Senhor, eu quero, portanto, ter segurança de quem sou, do que estou fazendo aqui, eu quero ter essa certeza, essa convicção, Senhor, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, independente da circunstância, e eu quero, independente delas, servir o Senhor com alegria. Assim como Jesus veio, a circunstância não foi nada boa. A circunstância naquele tempo era um Israel, portanto,
totalmente dependendo de Roma, cativo nas mãos de Roma, um Israel escravizado por Roma. A situação que Jesus veio, portanto, era calamitosa, era terrível, uma pandemia. Roma era o mal naquele momento que escravizava as pessoas. Jesus veio neste contexto. Talvez é nessa situação da pandemia do coronavírus que Jesus quer ter um encontro com você nesta manhã, neste dia ou nesta hora que você está assistindo esta palavra. O texto que lemos, Mateus 20, 28, diz que Jesus veio para servir e não para ser servido. Sua jornada foi de servir a todos, todos que procuraram a Jesus. Ele pôde servir, ele teve prazer em servir. E terminou sua jornada aqui na terra, sendo ele por seu sacrifício a única possibilidade de salvação do homem, servindo aonde? Até com a morte, e morte de cruz. E em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, quase que o inverso, do texto de que lemos para essa palavra, diz Jesus a dizer assim: portanto, ide. Ele espera que nós o sirvamos. Ele espera que a sua igreja o sirva. Fazendo o quê? Anunciando o Evangelho de Jesus. E Jesus é tão amigo, companheiro, que no versículo 20, ele mesmo diz que estará conosco em todo o tempo, todos os dias. Você nunca estará sozinho, você jamais estará sozinho, porque o Espírito Santo de Deus continuará servindo a Deus, abençoando a sua vida, conduzindo a sua vida, para que você possa servi-lo também com alegria. Vai te capacitar, vai te orientar, vai te consolar, vai te encher, vai, portanto, alimentar a sua alma de esperança para continuar o quê? Servindo o Senhor com alegria. Querido irmão, minha irmã, amigo, minha amiga, não estamos aqui na terra para sermos servidos. Tire isso da sua cabeça. Ninguém está aqui para ser servido. Estamos aqui para servir uns aos outros de forma a glorificarmos a Deus em nossas ações. Que Deus te abençoe e te fortaleça nesta jornada como servo, não como Senhor. Senhor há um só, e o nosso Senhor é Jesus de Nazaré. Dedique ao Senhor seus dons, seus talentos, dedique ao Senhor a sua vida, dedique ao Senhor os seus bens, a sua casa, a sua família, dedique ao Senhor o seu carro, dedique ao Senhor o que Ele tem lhe dado, os recursos que tem lhe dado para servi-lo. Com certeza, no tempo que estamos vivendo, tem alguém que precisa de você como servo de Jesus para abençoar pessoas. O hino que vamos ouvir agora do cantor cristão, o hino 92, na verdade não vamos ouvir, eu quero apenas citar aqui, diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Neste tempo de quarentena, quando a igreja física não está se reunindo no templo, o que a igreja universal de Jesus está fazendo para servi-lo? Ele doou a sua própria vida na morte de cruz. E o que nós estamos fazendo para servir ao Senhor? À noite, quero compartilhar com você, na noite de hoje, uma palavra com o tema: o que fazer quando não há nada por fazer? O que fazer quando não há nada por fazer? Quero compartilhar com você à noite com esse tema. E que Deus continue te abençoando. E em nome de Jesus, você seja um servo, mas um servo leal, dedicado em servir ao Senhor, mas servi-lo com alegria, porque Jesus veio a este mundo para servir e não para ser servido. Não cabe a mim, não cabe a você desejar ser servido por ninguém, mas nós estamos aqui para servir a Deus, servir aos outros, e tudo que fizermos aqui possa glorificar o nome de Jesus. E que Ele te abençoe. Até daqui a pouco, às 19h29, quando voltaremos aqui para continuarmos a nossa adoração, o nosso servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.